E falando sobre isso, Tati, sobre as crenças que nós estamos falando, o muito importante a gente tu falou sobre o fazer da sua coach, né? Uhum. Que são as crenças de identidade, de merecimento e capacidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Né? Que a pessoa às vezes cresce, né? Desse 0, 12 anos, tipo, o pai fala, faz, vai lavar a louça, vai estudar. Se tu não estudar, tu não vai ter. A pessoa faz e não descobre a real identidade dela. Que a gente iniciou falando sobre identidade, né? Mas tem um porquê da pessoa também não saber a real identidade dela, porque vem dessas crenças. E talvez essa live agora vai mudar a mentalidade dessa pessoa de buscar a real identidade dela. E talvez ela não tá tendo resultado por causa disso, que ela só faz pra ter, ou ela só quer ter sem fazer, e também não faz o básico, que é descobrir quem ela realmente é. Vamos falar um pouquinho disso? Podemos. Eu dei ali o exemplo, né, das minhas crenças financeiras, que dinheiro, por mais que eu fizesse... Quer fazer pergunta antes de eu falar? Tá. A pergunta do chat que a gente vai fazer daqui a pouco. Porque pode ter a ver com isso. Então, eu tinha uma crença de fazer muito grande. Eu estava sempre fazendo. Porque meu pai sempre fez, minha mãe sempre fez. Nenhum dos dois conquistou. E a minha crença de dinheiro era muito, muito ruim. Então, eu fazia, mas eu não conquistava. Sim. Eu fazia e perdia. Porque eu precisava estar fazendo para me sentir valorizada. Por quê? E aí não foi do 0 ao 12. Apesar de eu sempre ver meu pai e minha mãe fazendo, foi, na verdade, quando meu pai perdeu tudo, eu me lembro como se fosse ontem, que eu falei assim, eu preciso fazer dinheiro e fazer dinheiro rápido. Foi essa a minha chave. Então eu larguei o que eu estava fazendo, que era uma coisa que tocava meu coração na faculdade, fui fazer dinheiro. Eu decidi fazer dinheiro. E ali eu comecei essa jornada. Então, eu comecei uma jornada insana de fazer. O executor, né? O dominante já gosta de fazer, né? Então, eu fiquei por pelo menos 25, 26, 27, 30 anos. 30 anos, vamos botar 30 anos. Nesse fazer. E aí eu fazia dinheiro, aí coisas aconteciam e o dinheiro ia embora. Fazia tudo que eu ganhava e eu gastava. Ia viajar, comprava carro. Comprava não sei o quê. Mas dinheiro mesmo na conta não tem. Eu era o que o Paulo chama de pobre com bens. Né? A gente tem bens, mas não tem dinheiro. Faço o quê com bens? Nada. Né? Se eu ficar sem dinheiro amanhã, eu faço o quê? Não consigo vender um carro da noite pro dia? Consigo vender um imóvel? Não faz isso. Verdade. E o Paulo fala isso também das crenças do dinheiro, que são 3 crenças diferentes do dinheiro, né? Você crença de fazer o dinheiro, que faz dinheiro muito bem, mas não tem a crença de ter o dinheiro. Ter e multiplicar. Multiplicar, exatamente. Né? E aí, né, agora trazendo aqui para o que o Matheus falou, eu tinha uma crença do fazer. E por que eu não conseguia manter? Porque eu não tinha uma identidade, eu não sabia o que eu estava fazendo. A minha decisão foi fazer dinheiro. Então, tudo que eu sabia era fazer dinheiro. Só que eu não sabia por que eu fazia. Eu não sabia por que eu fazia, eu só fazia. Sim. Eu falo, quando eu entrei nessa jornada, eu não tinha identidade. Algumas pessoas entram e se reconectam com quem era. Eu não tinha quem eu era. Eu era resultado de pai e mãe. Eu vivi uma vida de pai e mãe. Tudo que eu ouvi na infância, eu repeti a vida inteira. Caraca. Então, eu acho que ainda é mais desafiador quando você precisa construir, ou não é mais fácil, porque não existe, né? Então, só vou construir. Vou entender o que é o meu sentimento. Então, quando você não tem uma identidade forte, quando você não sabe quem você é, o que move o seu coração, o que faz o seu olho lacrimejar de forma profunda. Aquele brilho nos olhos. Aquilo que o pastor falou outro dia na igreja. É aquilo que você faria sem ser remunerado. É o que eu faço hoje. Então, quando você não tem identidade, tudo que você adquirir, ou você não vai conseguir fazer, porque você não se conhece e não sabe da sua capacidade, ou você só vai ter a capacidade de fazer, mas você não consegue reter, porque você não tem uma base, que é a identidade. Ou a pessoa tem muito, porque ela precisa ter para se sentir valorizada, para ser reconhecida pelas pessoas. Então, essa é a base, essa é a pirâmide do indivíduo. É você ter uma identidade forte, para que você tenha uma capacidade, saiba a sua capacidade, e então o seu merecimento. Perfeito. Ok? Perfeito. Parabéns. Obrigado.